E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim falar com vocês sobre os roteadores Mesh, ou sobre o tipo de rede Mesh. Esse é um sistema de rede diferente do que nós estamos acostumados, porque a forma como a rede é formada segue uma outra lógica. Existe uma palavra no ramo de estudo de redes de computadores que é a topologia. Topologia é a forma como a rede é formada, os componentes da rede são interligados para formar a rede e para definir como os dados vão circular por dentro dessa rede. Então existe a topologia estrela, existe a topologia de anel, existe a topologia de barramento, ou bus em inglês, e existe a topologia mesh, que é malha, se fosse traduzir para o português, é uma rede em malha. As nossas redes de hoje em dia, a maioria delas seguem a topologia de estrela, onde, por exemplo, tem um roteador no centro e todos os dispositivos vão conectados nesse roteador. E aí, se um dispositivo tiver que falar com outro, por exemplo, você mandar uma mensagem de um celular para um computador dentro dessa mesma rede, os dados têm que passar pelo dispositivo central, que é o roteador, para ele encaminhar para o outro dispositivo. Por exemplo, sai do celular, vai para o roteador, do roteador vai para o outro computador da rede. Esse é um esquema em estrela, uma topologia estrela. Já uma rede em malha, uma rede mesh, segue uma outra lógica, uma outra topologia, onde os dados têm mais caminhos para sair de um dispositivo e ir para o outro. Então a rede tenta calcular o melhor caminho. Seguindo esse mesmo exemplo que eu dei agora, se você tivesse um celular e um computador dentro dessa rede em malha, essa rede mesh, e o celular fosse enviar uma mensagem para o computador, essa mensagem ia sair do celular, não ia passar por um dispositivo central. Ela ia tentar percorrer o melhor caminho dentro da rede para chegar no computador. Então, basicamente, a ideia é essa, a teoria é essa, mas eu não sou especialista nesse assunto, eu não sou especialista em redes para falar mais detalhes para vocês. Eu só dei mesmo essa introdução para falar sobre os roteadores Mesh. São roteadores mais novos que estão surgindo, já é bem usado na Europa, na Ásia, em outros países. E geralmente os roteadores para formar uma rede Mesh, uma rede em malha, eles são roteadores mais potentes, então eles têm um maior alcance em metros, né? Se você for usar um roteador Wi-Fi, o sinal Wi-Fi dele vai ter um alcance maior, simplesmente porque ele é mais potente, eles são fabricados assim, e eles são feitos para você usar em conjunto uns 3 ou mais roteadores. Você compra, por exemplo, um conjunto, um kit de roteadores mesh. Vem uns 3. Aí um deles é o central, que vai conectado à internet, é o modem. E os outros 2, por exemplo, você pode espalhar estrategicamente dentro da sua empresa, dentro da sua casa, para eles formarem então uma malha e ter um alcance ainda maior. É como se eles fossem repetidores. Na verdade, eu acho que eles repetem o sinal também, mas a forma como os dados trafegam entre eles três, ou entre vários deles, é um pouco diferente. Seguem a topologia da rede mesh. Então, para resumir, quais são as características de um roteador mesh? Geralmente eles têm alta potência, então se você usar um deles sozinho, o alcance dele em metros do sinal Wi-Fi já vai ser bem maior. Se você usar ele em conjunto, eles se conectam uns aos outros e servem como se fossem repetidores. Então se você tem um roteador aí na sala da tua casa e lá num quarto da casa o sinal já está acabando, você vai lá no quarto e coloca o outro roteador mesh e eles vão formar uma teia, uma malha, e o sinal vai ser estendido então até onde não tinha alcance antes. Se você combinar 3 deles, o alcance pode ser ainda maior. Só que diferente de um repetidor convencional, se você usar um repetidor de rede Wi-Fi, geralmente ele perde até 50% da velocidade da internet ou da velocidade de comunicação da rede. Isso é uma característica dos repetidores de rede Wi-Fi usados atualmente. Mas se você usar esses roteadores mesh, ele não tem essa perda de velocidade na hora de repetir o sinal. Outra característica do roteador mesh é que ele faz parecer uma rede só. Então, se você tiver 3 roteadores mesh funcionando aí na tua casa, na tua empresa, seja onde for, tiver os 3 funcionando junto, eles 3 vão estar fazendo parte da mesma rede. Você vai ver no seu celular, no seu computador, quando você mandar buscar as redes Wi-Fi, você vai ver só um nome de rede. Você só vai ter que pôr uma vez lá um nome de rede e uma senha
para conectar nessa rede. O que é diferente de quando você tem um roteador, por exemplo, dual band normal, que ele emite dois sinais, uma rede convencional aí de alguns gigahertz e a rede mais rápida de 5 GHz. Geralmente os roteadores dual band eles emitem dois sinais de rede Wi-Fi. Você vê os dois sinais quando você manda buscar as redes Wi-Fi ao redor. E os roteadores mesh, apesar de serem também dual band, só emitem um nome de rede, uma rede, quando você manda buscar aí pelas redes existentes. Então as características de um roteador mesh são basicamente essas. Eles têm alta potência na transmissão, então o alcance é maior. Ele é dual band, então ele emite aí duas redes de bandas diferentes, só que ele faz parecer uma só, e ele pode funcionar em conjunto com outros roteadores mesh, formando uma teia, uma malha gigante, aumentando muito o alcance do sinal. Basicamente é isso. E por ter todas essas vantagens, ou toda essa tecnologia já embarcada no mesmo aparelho, ele costuma ser bem mais caro. Você vai encontrar roteadores mesh bem mais caro do que os roteadores convencionais. A tendência é que esse tipo de rede seja cada vez mais utilizada, pelas vantagens que ela oferece, só está limitado por enquanto ao preço mesmo, que é mais caro. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Esse foi um resumão aí sobre os roteadores mesh, sobre as redes mesh, e eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Valeu e até o próximo vídeo.